Parte 2, capítulo 9. Uma admiravel mente divagante. Por isso, tingindo o vosso entendimento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. No capítulo anterior, afirmamos que uma mente muito ocupada é anormal. Outra condição anormal da mente é ficar vagueando de um lado para o outro. A inabilidade de concentração indica ataque mental do diabo. Muitas pessoas têm gastado anos permitindo que a mente delas vagueie, porque elas jamais aplicaram os princípios da disciplina à sua vida meditativa. Muito frequentemente, as pessoas que parecem não poder se concentrar pensam que são mentalmente deficientes. Entretanto, a inabilidade de concentração pode ser o resultado de anos permitindo que a mente faça o que ela quer fazer, quando quer fazer. Falta de concentração pode ser também deficiência de vitamina. Certas vitaminas do complexo B fortalecem a concentração, portanto, se você tem inabilidade para concentrar-se, pergunte-se se você está se alimentando corretamente e se a sua dieta está correta do ponto de vista nutricional. A fadiga extrema também pode afetar a concentração. Descobri que quando eu estou excessivamente cansado, Satanás tenta atacar minha mente porque ele sabe que é mais difícil resistir-lhe durante esses períodos. O diabo quer que eu e você pensemos que somos mentalmente deficientes. Então não tentaremos fazer nada para causar-lhe problemas. Ele quer que aceitemos passivamente qualquer mentira que ele nos diga. Uma das nossas filhas tinha dificuldade para concentrar-se durante seus anos de infância. Para ela, era difícil ler, porque concentração e compreensão caminham de mãos dadas. Muitas crianças e mesmo alguns adultos não entendem o que leem. Seus olhos enxergam as palavras na página, mas a mente, na verdade, não entende o que está sendo lido. Frequentemente, a falta de compreensão é resultado da falta de concentração. Sei, por mim mesma, que posso ler um capítulo da Bíblia ou de um livro e subitamente perceber que não tenho a menor ideia do que li. Posso voltar e ler outra vez, e tudo parece novo para mim, porque ainda que meus olhos estivessem enxergando as palavras na página, a minha mente tinha vagueado por algum outro lugar. Porque não estava concentrada no que estava fazendo, deixei de compreender o que estava lendo. Frequentemente, o problema real por trás da falta de compreensão é uma falta de atenção causada por uma mente divagante. Subtítulo: Uma mente divagante. Guarda o teu pé, aplica a tua mente ao que estás fazendo. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Acredito que a expressão guarda o teu pé significa não perca o equilíbrio ou não saia dos trilhos. A aplicação dessa frase indica que alguém se mantém nos trilhos mantendo a mente naquilo que está fazendo. Eu tinha uma mente divagante e tive de treiná-la com disciplina. Não foi fácil, e algumas vezes ainda tenho uma recaída. Enquanto estou tentando completar algum projeto, subitamente percebo que a minha mente desviou-se para alguma coisa que não tem nada a ver com o assunto em pauta. Ainda não cheguei ao ponto da perfeita concentração, mas pelo menos entendo como é importante não permitir que a minha mente vá onde ela quer, quando desejar. O dicionário Webster define a palavra wander, vaguear, como, primeiro, andar ao acaso sem rumo, segundo, ir por uma rota indireta ou de forma inconstante, a passo lento, terceiro, seguir um curso ou ação irregular, quarto, pensar ou expressar-se de forma obscura ou incoerente. Se você é como eu, você pode estar sentado em uma igreja ouvindo o pregador, realmente gostando e beneficiando-se do que está sendo dito,
quando subitamente a sua mente começa a divagar. Um pouco depois, você acorda para se dar conta de que você não se recorda de coisa alguma do que aconteceu. Ainda que seu corpo estivesse na igreja, a sua mente estava num shopping, passeando pelas lojas ou em casa, preparando o jantar. Lembre-se, na batalha espiritual, a mente é o campo de batalha. É onde o inimigo faz o seu ataque. Ele sabe muito bem que mesmo que uma pessoa vá à igreja, se ela não tiver a sua mente no que está sendo ensinado, ela não ganhará absolutamente nada por ter estado lá. O diabo sabe que a pessoa não pode se disciplinar para completar um projeto se ela não puder disciplinar a sua mente para manter-se no que está fazendo. Esse fenômeno de uma mente divagante também ocorre durante uma conversa. Às vezes, meu marido Dave está conversando comigo e escuto por um pouco de tempo. Subitamente percebo que não ouvi uma palavra de que ele estava dizendo. Por quê? Porque permiti que a minha mente divagasse para alguma outra coisa. O meu corpo estava lá, parecendo escutar, mas, apesar disso, a minha mente não ouviu nada. Por muitos anos, quando esse tipo de coisa acontecia, eu fingia que sabia exatamente o que Dave estava dizendo. Agora paro e digo: você pode voltar e repetir isso? Deixei a minha mente devagar e não ouvi uma palavra do que você disse. Dessa forma, sinto que pelo menos estou trabalhando no problema. Enfrentar os problemas é a única maneira de ficar do lado vitorioso. Decidi que se o diabo teve o trabalho de me atacar com uma mente divagante, então talvez estava sendo dita alguma coisa que precisava ouvir. Uma forma de combater o inimigo nessa área é aproveitando as fitas de áudio ou CDs oferecidos em muitas igrejas. Se você ainda não aprendeu a disciplinar a sua mente para se manter no que está sendo dito na igreja, então compre uma fita ou CD do sermão cada semana e escute tantas vezes quantas forem necessárias, para que você realmente ouça a mensagem. O diabo desistirá quando ele vir que você não irá se render. Lembre-se, Satanás quer que você pense que é mentalmente deficiente, que há alguma coisa errada com você, mas a verdade é que você precisa apenas começar disciplinando a sua mente. Não a deixe correr pela cidade, fazendo o que lhe agrada. Comece hoje a guardar o seu pé, para manter a sua mente no que você está fazendo. Você precisará praticar por um pouco de tempo. Quebrar velhos hábitos e formar novos sempre toma tempo, mas no final vale a pena. Subtítulo: Uma mente imaginativa. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede, tende fé e sede confiantes, que recebestes, e será assim convosco. E vos será concedido, e vós recebereis. Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24. Quando me defronto com uma coisa ou outra, frequentemente começo a me dizer: estou imaginando. Por exemplo, imagino como será o tempo amanhã. Ou, estou imaginando o que devo usar na festa. Ou ainda, estou imaginando como serão as notas que o Danny, o meu filho, terá no seu boletim escolar. Ou, estou imaginando quantas pessoas estarão presentes ao seminário. A palavra wonder é definida, parcialmente como substantivo, como um sentimento de perplexidade ou dúvida, e, em sua forma verbal, como estar cheio de curiosidade ou dúvida. Aprendi que tenho muito mais proveito fazendo alguma coisa positiva do que simplesmente me perguntando o tempo todo sobre alguma coisa imaginável. Em vez de ficar imaginando quais serão as notas que o Danny vai conseguir, posso acreditar que ele terá boas notas.
Em vez de ficar imaginando o que deveria usar em uma festa, posso decidir o que usar. Em vez de ficar imaginando como estará o tempo ou quantas pessoas estarão em uma das minhas reuniões, posso simplesmente deixar o problema com o Senhor, confiando nele, para fazer com que tudo coopere para o bem, independente do que acontecer. Imaginar deixa uma pessoa na indecisão, e a indecisão causa confusão. Imaginação, indecisão e confusão impedem que um indivíduo receba de Deus pela fé a resposta de sua oração ou necessidade. Note que Marcos, em capítulo 11, versículos 23 e 24, Jesus não disse: tudo quanto você pedir em oração, imagine se você receberá. Em vez disso, ele disse: tudo quanto você pedir em oração, creia que você receberá. Como cristãos, como crentes, devemos acreditar, não duvidar. Parte 2, capítulo 10. Uma mente confusa. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, livremente, e nada lhes impropera, sem criticar, sem censurar, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, sem hesitação e sem inquietação. Pois o que duvida, hesita, fica inquieto, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa pela qual ele pedir. Porque sendo um homem de ânimo dobre, de duas mentes, hesitante, duvidoso e indeciso, ele é inconstante e instável, incerto, duvidoso em todos os seus caminhos, em tudo o que pensa, sente e decide. Tiago, capítulo 1, versículos do 5 ao 8. Descobrimos que a imaginação e a confusão são parentas. Imaginar em vez de definir um pensamento pode causar, e certamente causa, uma dúvida e confusão. Tiago, capítulo 1, versículos 5 ao 8, é uma excelente passagem que nos ajuda a entender como podemos superar a imaginação, a dúvida e a confusão, e receber aquilo que precisamos de Deus. Para mim, o homem de duas mentes, na versão King James da Bíblia, o chama de homem de ânimo dobre. É o retrato da confusão, porque ele vai constantemente para a frente e para trás, jamais se decidindo sobre qualquer coisa. Assim que ele pensa que toma uma decisão, já vem a imaginação, a dúvida e a confusão para levá-lo a operar outra vez entre as duas mentes. Ele é inseguro a respeito de tudo. Vivi muito da minha vida assim, sem perceber que o diabo tinha declarado guerra contra mim e que a minha mente era o campo de batalha. Estava inteiramente confusa sobre tudo e não sabia o porquê. Subtítulo: A racionalização conduz à confusão. Porque discorrereis entre vós, homens de pequena fé. Mateus capítulo 16, versículo 8. Até aqui temos falado sobre a imaginação e falaremos mais sobre a dúvida no próximo capítulo. Neste ponto, gostaria de discorrer um pouco mais sobre a confusão. Uma grande porcentagem do povo de Deus é admitidamente confusa. Por quê? Como vimos, uma razão é a imaginação, a outra é a racionalização. O dicionário define a palavra razão em sua forma de substantivo como um fato ou motivo fundamental que force sentido lógico para uma premissa ou acontecimento, e na sua forma verbal como usar a faculdade da razão, pensar loucamente. Uma maneira simples de dizer isso é: racionalizar acontece quando a pessoa tenta imaginar o porquê por trás de alguma coisa. A racionalização faz com que a mente se resolva em torno de uma situação, assunto ou evento, tentando entender todas as complicadas partes que a compõem.
Nós estamos raciocinando quando examinamos uma afirmação ou ensinamento para ver se ela é lógica e a desprezamos se não for. Satanás frequentemente nos rouba a vontade de Deus para nós por causa do raciocínio. O Senhor pode nos direcionar a fazer alguma coisa, mas se ela não fizer sentido, se não for lógica, poderemos ser tentados a desconsiderá-la. O que Deus direciona uma pessoa a fazer nem sempre tem sentido lógico para sua mente. Seu espírito pode confirmá-lo e sua mente rejeitá-lo, especialmente se for algo extraordinário ou desagradável ou se demandar sacrifício ou desconforto pessoal. Subtítulo: Não racionalize na mente, apenas obedeça no espírito. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Aqui está uma ilustração pessoal prática, que espero trará mais compreensão sobre a questão de racionalizar na mente em oposição a obedecer no espírito. Certa manhã, quando estava me vestindo para ministrar em um encontro semanal que dirijo perto da minha cidade, comecei a pensar sobre a mulher que dirigia o nosso ministério e em como ela tinha sido fiel. Eu queria ajudá-la. Veio um desejo ao meu coração de fazer alguma coisa para abençoá-la de alguma forma. Pai, Ruth Ann tem sido uma bênção para todos nós esses anos. Orei. O que posso fazer para ajudá-la? Imediatamente meus olhos caíram sobre um vestido vermelho, novo, que estava pendurado em meu closet. E sabia em meu coração que o Senhor estava me impelindo a dar aquele vestido a Ruth Ann. Embora eu o tivesse comprado 3 meses antes, nunca o tinha usado. Para falar a verdade, ainda estava pendurado na sacola plástica em que havia trazido para casa. Eu gostava muito dele, mas cada vez que pensava em usá-lo, por alguma razão não tinha vontade de vesti-lo. Lembre-se, eu disse que quando os meus olhos caíram sobre o vestido vermelho, eu sabia que deveria dá-lo para Ruth Ann. Entretanto, na verdade não queria dá-lo. Então imediatamente comecei a questionar em minha mente que Deus não poderia estar me dizendo para dar-lhe o vestido vermelho, porque ele era novinho em folha, nunca tinha usado, tinha sido bastante caro. Eu tinha até mesmo comprado brincos vermelhos e prateados para combinar com ele. Se eu tivesse mantido a minha mente carnal fora da história e continuado a ser sensível a Deus em meu espírito, tudo teria saído muito bem. Mas nós humanos temos a habilidade de nos enganarmos por meio da racionalização, quando não queremos realmente fazer o que Deus está dizendo. Em alguns minutos, havia me esquecido de tudo e tinha ido cuidar das minhas coisas. O ponto crucial era que eu não queria dar o vestido porque ele era novo e eu gostava dele. A minha mente arrazoou que o desejo que sentia poderia não estar vindo de Deus, mas que o diabo estava tentando tirar de mim alguma coisa que eu gostava. Algumas semanas mais tarde, estava me arrumando para outra reunião no mesmo local, como anteriormente, quando outra vez o nome de Ruth Ann veio ao meu coração. Comecei a orar por ela. Repeti toda a cena dizendo: Pai, a Ruth Ann tem sido uma bênção tão grande para nós. O que posso fazer para ajudá-la? E imediatamente vi o vestido vermelho outra vez e me senti afundando em minha carne, porque agora me lembrava de outro incidente do qual tinha me esquecido rápida e totalmente. Desta vez não havia como torcer a situação. Ou tinha de encarar o fato de que Deus estava me mostrando o que fazer e então fazê-los, ou simplesmente eu tinha de dizer: sei o que estás me mostrando, Senhor, mas simplesmente não vou fazê-lo. Amo o Senhor demais para desejar desobedecer-lhe intencionalmente, então comecei a conversar com ele sobre o vestido vermelho. Em poucos minutos, percebi que na ocasião anterior eu tinha chegado à minha conclusão fora da vontade de Deus e havia levado apenas um momento para fazê-lo.
Tinha pensado que não poderia estar ouvindo o Senhor porque o vestido era novo. Entretanto, agora percebi que a Bíblia nada diz sobre doar apenas coisas velhas. Seria um sacrifício maior para mim dar um vestido porque era novo, mas seria também uma bênção maior para Ruth Ann. Quando abri o meu coração para Deus, ele começou a me mostrar que, para início de conversa, havia comprado o vestido para a Ruth Ann. Por essa razão, jamais consegui usá-lo. O Senhor quis me usar como o seu agente para abençoá-la o tempo todo. Mas tinha sido minha própria ideia sobre o vestido, e até que estivesse desejando abrir mão da minha ideia, não poderia ser dirigida pelo Espírito. Esse incidente em particular ensinou-me muito. Perceber quão facilmente podemos ser dirigidos pela nossa cabeça e permitir que a racionalização nos mantenha fora da vontade de Deus provocou em mim um medo reverente do questionamento. Lembre-se, de acordo com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o homem natural não entende o homem espiritual. A minha mente carnal, meu homem natural, não entendia o fato de eu dar um vestido novo que nunca havia sido usado, mas meu espírito, meu homem espiritual, entendia muito bem. Espero que esse exemplo lhe traga mais compreensão nessa área e o ajude a caminhar na vontade de Deus mais do que antes. Por falar nisso, você provavelmente deve estar se perguntando se afinal dei o vestido vermelho a Ruth Ann. Sim, dei, e agora ela trabalha em nosso escritório em tempo integral e ocasionalmente ainda usa o vestido vermelho para trabalhar. Subtítulo: Seja um praticante da palavra. Tornai-vos, pois, praticantes, obedecei a mensagem da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, levando-vos ao engano pelo questionamento contrário à verdade. Tiago capítulo 1, versículo 22. A qualquer tempo que virmos o que a palavra disser e nos recusarmos a cumpri-la, o questionamento tem, de alguma forma, se envolvido e nos enganado para que acreditemos em alguma coisa que não é verdade. Não podemos gastar tempo excessivo tentando entender mentalmente tudo o que a palavra diz. Se testemunharmos no Espírito, podemos ir em frente e fazer o que tem de ser feito. Descobri que Deus quer que eu lhe obedeça, quer tenha vontade, queira ou ache que é uma boa ideia, ou que não. Quando Deus fala por meio da sua palavra ou do seu homem interior, não devemos arrazoar, debater ou nos perguntar se o que ele disse é lógico. Quando Deus fala, devemos nos mobilizar, não racionalizar. Subtítulo: Confie em Deus, não na razão humana. Descansa e tem fé, e confia no Senhor de todo o teu coração e mente, e não te estribes no teu próprio entendimento ou perspectiva. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Em outras palavras, não confie em racionalização. A racionalização abre porta para a decepção e traz muita confusão. Certa vez, perguntei ao Senhor por que tantas pessoas estavam confusas, e ele me disse: diga-lhes que parem de tentar imaginar tudo e eles deixarão de ser confusos. Descobri que isso é absolutamente verdade. A racionalização e a confusão caminham juntas. Eu e você podemos ponderar uma coisa em nosso coração, colocá-la diante do Senhor e ver se Ele deseja nos dar a compreensão a tal respeito. Mas, no instante em que começarmos a nos sentir confusos, teremos ido longe demais. A racionalização é perigosa por muitas razões, mas uma delas é esta: podemos racionalizar e imaginar alguma coisa que parece fazer sentido para nós, mas o que podemos ter racionalizado como correto pode estar errado. A mente humana gosta de lógica, de ordem e de razão. Ela gosta de lidar com aquilo que entende.
Portanto, temos a tendência de colocar as coisas em caixinhas limpas nos departamentos da nossa mente. Pensando, isto deve ser assim, porque se encaixa tão bem aqui. Podemos encontrar alguma coisa com a qual nossa mente se sente confortável e ainda assim estarmos totalmente errados. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 9, versículo 1, Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência, iluminada e preparada pelo Espírito Santo. Paulo sabia que estava fazendo a coisa certa, não porque seu raciocínio disse que estava certo, mas porque ele testemunhou no seu espírito. Como temos visto, a mente algumas vezes ajuda o espírito. A mente e o espírito trabalham juntos, mas o espírito é o órgão mais nobre e deveria sempre ser honrado acima da mente. Se soubermos em nosso espírito que uma coisa está errada, não deveremos permitir que nosso raciocínio nos convença a fazê-lo. Por outro lado, se soubermos que uma coisa é certa, não deveremos permitir que o nosso raciocínio nos convença de não fazê-lo. Deus nos dá entendimento em muitos assuntos, mas nós não precisamos entender tudo para andarmos com o Senhor e em obediência à sua vontade. Há momentos em que Deus deixa enormes pontos de interrogação em nossa vida para aumentar a nossa fé. Perguntas não respondidas crucificam a vida da carne. É difícil aos seres humanos desistir da racionalização e simplesmente confiar em Deus. Mas quando o processo é finalizado, a mente entra em um lugar de descanso. Racionalizar é uma das atividades ativas, da qual a mente se engaja e que impede o discernimento e o conhecimento da revelação. Há uma grande diferença entre o conhecimento que vem da cabeça e o conhecimento por revelação. Não sei sobre você, mas quero que Deus me revele as coisas de tal maneira que saiba em meu espírito que o que foi revelado à minha mente está correto. Não quero racionalizar, imaginar e ser lógica resolvendo minha mente em torno de um assunto até ficar exausta e confusa. Quero experimentar a paz de mente e de coração que vem da confiança em Deus, não do meu próprio discernimento humano e entendimento. Eu e você devemos crescer até o ponto de ficarmos satisfeitos por conhecer o único que sabe, ainda que não saibamos. Subtítulo: Resolva não conhecer nada exceto Cristo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho, e evidência ou mistério e segredo, de Deus, no que diz respeito ao que ele fez através de Cristo para a salvação dos homens, não o fiz com ostentação de linguagem grandiosa, ou de sabedoria, ou de filosofia humana, porque decidi nada saber, não estar familiarizado com coisa alguma, não fazer exibição de qualquer conhecimento e não estar ciente de qualquer coisa, entre vós, senão a Jesus Cristo, o Messias, e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2. Esse era o enfoque de Paulo para o conhecimento e a racionalização, e consegui entendê-lo e apreciá-lo. Levou muito tempo, mas finalmente percebi que em muitos casos, quanto menos sei, mais feliz sou. Algumas vezes descobrimos tanto que isso nos torna infelizes. Sempre fui uma pessoa muito curiosa e inquisitiva. Tinha de ter tudo calculado para estar satisfeita. Deus começou a me mostrar que a minha constante racionalização era a base da minha confusão e que isso estava me impedindo de receber o que Ele queria me dar. Ele me disse: Joyce, você deve colocar de lado a racionalização carnal se você espera ter discernimento. Percebo agora
que me sentia mais segura se tivesse tudo calculado. Não queria nenhuma ponta solta em minha vida. Queria estar no controle. E quando não entendia as coisas, me sentia fora do controle, amedrontada. Mas alguma coisa estava me faltando. Não tinha paz na mente e estava fisicamente exausta de tanto racionalizar. Esse tipo de contínua atividade mental errada até mesmo torna seu corpo físico cansado. Isso pode deixá-lo exausto. Deus exigiu que eu desistisse disso. E sugiro enfaticamente a mesma coisa para qualquer um que seja viciado em racionalização. Sim, eu disse viciado em racionalização. Podemos nos tornar viciados em atividades mentais erradas, da mesma maneira que alguém pode se viciar em drogas ou álcool ou nicotina. Eu era viciada em racionalização e quando a abandonei tive sintomas de carência. Senti-me perdida e amedrontada, porque não sabia o que estava acontecendo. Senti-me até mesmo entediada. Tinha gastado tanto do meu tempo mental racionalizando que, quando abandonei essa atividade, precisei me acostumar com o fato da mente estar em paz. No início, parecia tedioso, mas agora amo isso. Enquanto antes eu costumava dirigir a minha mente durante todo o tempo sobre tudo, agora não posso tolerar a dor e o trabalho de racionalização. A racionalização não é a condição normal na qual Deus quer que a nossa mente resida. Esteja consciente de que não é normal que a mente esteja cheia de racionalização. Pelo menos não o é para cristãos que pretendem ser vitoriosos. O crente que pretende ganhar a guerra que é travada no campo de batalha da mente.